Que a democracia é cara, todo mundo sabe. O que muita gente não sabe é que tem lugar que a democracia é muito mais cara que em outros lugares. Bom, eu vou falar sobre a democracia, sobre o custo de uma democracia mais no final desse vídeo. Porque primeiro eu quero falar sobre a CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Você sabe o que é isso? Bom, nos municípios tem as câmaras municipais, nos estados tem as assembleias legislativas. Como o Distrito Federal não é município e não é estado, então se criou a Câmara Legislativa. E os deputados que estão lá dentro são deputados distritais. Atualmente são 24 deputados distritais. Brasília, de um modo geral, que é o Distrito Federal inteiro, é composto de 31 cidades satélites. Cidades satélites é mais ou menos como se fosse município, tá? Só que aqui a gente não tem prefeito, não tem vereador, o que a gente tem são administradores dessas cidades satélites. E quem mantém financeiramente a estrutura das cidades satélites é justamente o governo do Distrito Federal. E o governo do Distrito Federal também é quem mantém a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agora você imagina o seguinte: 31 cidades satélites, eu moro numa delas. Em 2019 foram gastos quase 196 milhões de reais para manter a estrutura das cidades satélites. Tudo bem. Legal, bacana. Só que a CLDF, sozinha, a Câmara Legislativa sozinha, consumiu quase 470 milhões de reais, mais que o dobro. Ou seja, ela sozinha custou mais que as 31 cidades satélites juntas. E o pior de tudo nessa história toda é que a gente não vê um retorno condizente com o tamanho do gasto. Só para vocês terem uma ideia, em 2017 o Ministério Público questionou um bocado de leis que foram aprovadas pela Câmara Legislativa. Bom, essas leis então foram passar pelo crivo da Justiça e 77% delas foram consideradas inconstitucionais. E se você vai hoje na Câmara Legislativa, gente, a estrutura é horrenda. Aliás, o site, eu já falei, vou até deixar na descrição desse vídeo aqui um link falando sobre o site da Câmara Legislativa. É a coisa mais absurda, é um dinossauro em pleno século XXI. Mas não é só isso, infelizmente. Se você for ver a prestação de contas, eles prestam contas 2, 3, 4 meses depois da conta já ter sido feita. Enfim, o acompanhamento social, o controle social feito em cima da Câmara Legislativa, infelizmente, é feito de maneira deficiente, porque a própria casa, que é deste tamanhozinho, que poderia, com essa dinheirama toda, poderia fazer um bom serviço, infelizmente presta um dos piores serviços que eu conheço a nível de transparência pública no Brasil inteiro. Aliás, até logo o site da OPS vai ter os gastos dos deputados distritais e também de alguns deputados estaduais. Logo, tá, gente? Bom, só para vocês terem uma ideia do que são quase 470 milhões de reais para manter a Câmara Legislativa, eu vou fazer um paralelo aqui com a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, com seus 513 deputados, gastou 5,84 bilhões de reais para manter uma estrutura com mais de 20 mil pessoas, entre servidores ativos e inativos, além de terceirizados. O custo médio por deputado federal é de 11,3 milhões de reais. Agora vamos ver a realidade na CLDF. No mesmo ano, a Câmara Legislativa do Distrito Federal custou aos contribuintes, como eu já falei, 469,5 milhões de reais. Nela estão cadastrados 4.853 servidores ativos e não ativos, dentre eles os 24 deputados distritais. A média de gasto por cabeça de deputado na CLDF é de, pasmem, 19,5 milhões de reais, quase o dobro que na Câmara dos Deputados. A democracia custa caro, mas acho que não precisa custar tanto. Mas falando em democracia, se a gente for ver pelo aspecto puramente financeiro, sim, é muito dinheiro para se manter uma estrutura, e eu vou explicar. Agora, se a gente for ver sob a perspectiva organizacional de um país, a gente pode dizer que de repente ali até um preço justo. Perfeita? Não, certamente ela não é perfeita. Só que até agora não inventaram nenhum regime político que seja melhor que a democracia. É claro que tem aquelas pessoas que não concordam, que vão questionar, Tudo bem, não tem o menor problema, afinal de contas, nós estamos numa democracia. Um dos mais emblemáticos exercícios da democracia é justamente o voto, que foi criado ali no século V a.C., lá em Atenas. Tem gente que, claro, que duvida que não é isso, que tal, enfim, não vem aqui ao caso. Mas eu acho que a maioria concorda que o voto é absolutamente importante, por um simples motivo. É impossível que todas as pessoas
tomem decisões sobre tudo, sobre todos. Para isso a gente tem que eleger pessoas para fazer isso pra gente, né? É uma espécie de você passar procuração para essas pessoas te representarem nesses assuntos aí diversos que a gente tem, inclusive lá na Câmara Legislativa. Por isso é que votar com responsabilidade é o mínimo que um cidadão eleitor deste país tem que fazer. Não cabe mais, na atual conjuntura, votar por, sei lá, por protesto, por brincadeira ou simplesmente não votar. Logo, logo vai ter eleição e a gente tem que votar cada vez mais com responsabilidade. Afinal de contas, quando a gente dá o voto, a gente está dando autorização para quem está recebendo o nosso voto nos representar. Se o cara faz merda, não vai fazer merda para ele apenas, vai fazer merda para muita gente. E pelo voto a gente elege o equivalente a uma população de uma cidade de médio porte. São 81 senadores, 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, 57.941 vereadores, 27 governadores, 27 vice-governadores, 5.570 prefeitos, 5.570 vice-prefeitos, um presidente da República e um vice-presidente da República. São ao todo 70.790 políticos eleitos. Com esse número de políticos eleitos aí você começa já a imaginar o quanto de dinheiro se gasta, por exemplo, com salários, com os benefícios sociais, né? Mas não é só isso, porque tem também a estrutura. Imagina que um deputado tem que ter assessores, um senador tem que ter assessores, o presidente, enfim, praticamente todos eles precisam de assessores, então a estrutura vai crescendo. Todos esses assessores precisam ter os benefícios sociais que são exigidos por lei. E não é só isso, tem que ter uma estrutura física, tem que ter estrutura tecnológica, enfim, é toda uma estrutura envolvendo tudo isso. Então, gente, é muita, mas muita grana. Para fiscalizar toda essa dinheirama foram criados alguns órgãos, que são eles: 33 tribunais de contas, sendo o Tribunal de Contas da União, e 27 tribunais de contas estaduais e 5 tribunais de contas municipais. Há também o Ministério Público de Contas em cada estado, que atua perante os tribunais de contas. Ou seja, mais uma grande estrutura para fiscalizar o dinheiro daquela outra imensa estrutura. Então vocês estão vendo aí que é uma bola de neve, o negócio vai só crescendo. Só que é ingenuidade achar que toda essa estrutura de tribunais de contas, de Ministério Público de Contas, vai conseguir fiscalizar toda essa dinheirama. E é por isso mesmo que é preciso que o cidadão comece a fazer parte do controle social. E o que diabos é controle social? Nada mais é do que você, cidadão, pode ser militar, pode ser civil, pode ser aposentado, pode ser adolescente, não importa. Simplesmente você resolve querer saber como está sendo gasto o dinheiro, que seja no seu município, no estado ou no país inteiro. E para isso existem ferramentas, para isso existem leis que lhe garantem o acesso irrestrito a todos os documentos públicos, salvo aqueles que são tarjados como sigilosos, né? Como os cartões corporativos, né, da Presidência da República, que gasta milhões e milhões e a gente não sabe com o que nem por quê. Agora, se você não tem ideia de como começar a fiscalizar, primeiro fique tranquilo, não é só você, tá? A maioria esmagadora da sociedade brasileira não sabe o que fazer, como fazer uma auditoria, uma fiscalização. E é justamente para isso que existe o Instituto OPS, do qual eu sou diretor-presidente. Então eu lhe convido a fazer parte. Você não vai pagar nada, você simplesmente vai aprender com a gente. Entre no nosso grupo no Telegram, que está aí o endereço na tela, e lá você fala, e aí, como é que eu faço? E a gente vai, né? Existe uma comunidade ali de autoajuda. Então as pessoas perguntam, as outras vão respondendo e a gente vai lidando dessa forma. E para finalizar, gente, é o seguinte, a democracia sim, ela é cara, ela é complexa, ela é muitas vezes injusta, mas ela é necessária. Valeu, gente, muito obrigado, um grande abraço, até mais.